Agora é oficial, as igrejas podem verdadeiramente abrir em seus horários convencionais, abrir à noite. Por quê? Porque foi aprovada a lei aqui no município de Guarapari, foi sancionada, na verdade, já pelo prefeito, a lei que diz que as igrejas e templos religiosos agora são serviços essenciais. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, tudo bem? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pois é, a boa notícia é essa. As pessoas estavam muito na expectativa, porque depois de um decreto municipal daqui de Guarapari, que dizia que as pessoas não poderiam transitar após as 19 horas, acabou bloqueando todos os cultos, né? Porque já que a grande maioria das igrejas tinham seus cultos à noite, principalmente nos finais de semana, aos domingos e finais de semana. E depois desse decreto, todo mundo ficou impedido, inclusive, de abrir igreja ou circular e frequentar os cultos. Só que, há uns dias atrás, foi votada uma lei, aprovada uma lei pela Câmara Municipal, dizendo que as igrejas são serviços essenciais, mas ainda estávamos aguardando a sanção, a aprovação pelo prefeito. E ficou nessa situação aquele questionamento. Por quê? Porque nesse meio tempo aconteceu que a Assembleia Legislativa daqui do Estado, do Espírito Santo, aprovou com caráter de urgência, inclusive, a lei estadual que diz que as igrejas são serviços essenciais. O que daria a entender que as igrejas podem abrir, ainda que sob algum decreto, lógico, respeitando os critérios da segurança de saúde, né, da Secretaria de Saúde. A lei foi sancionada pelo governador e gerou uma polêmica. Por quê? Porque nesse mesmo período, a nossa cidade estava passando pelo período do decreto. E aí, poderia abrir? Valeria a lei do Estado? Valeria a lei do município? O que estava vigorando? E houve essa confusão. Isso aconteceu, na verdade, porque desde que o presidente Jair Bolsonaro colocou num decreto em 26 de março de 2020, ele colocou num decreto divulgando que as igrejas são serviços essenciais. Mas como o STF entendeu que cada estado e cada município tem a sua situação característica própria, né, da sua região, dizia assim que se o estado está com uma situação pandêmica, nesse momento de pandemia, uma situação crítica, ele não precisaria, em tese, respeitar essa regra do governo federal. E aí o estado fazia sua própria regra, já que era uma situação atípica. E isso também ficou válido para os municípios. E aí Guarapari ficou nessa situação de estar regida sob o decreto. Então estava aquele embate e tal, vai daqui e dali, acabou que agora o prefeito sancionou. E é claro, vai valer para todos os templos, né? Não só as igrejas evangélicas, mas para todos os templos. Mas é importantíssimo frisar que essa foi uma conquista do COPEG, que é o Conselho dos Pastores Evangélicos de Guarapari. E o COPEG se juntou, os pastores se uniram numa força tão legal, foi uma união tão forte, e levaram até as autoridades locais aqui a importância que é você ter as igrejas como serviços essenciais. Afinal de contas, no momento de crise, no momento de aflição, no momento de angústia que a população estava passando, onde que as pessoas iam buscar ajuda psicológica, apoio familiar, muitas vezes necessidades básicas, até de alimento, de alguma coisa assim? Onde que as pessoas iam bater? Elas batiam na porta das igrejas, né? E muitas delas encontraram isso daí fechado por causa da situação da pandemia. Agora, como as igrejas são serviços essenciais, as pessoas podem transitar livremente e indo buscar os seus cultos, os seus apoios, os seus aconselhamentos, né? Então, a partir desse final de semana, já está valendo. Você que estava aí aguardando um momento para voltar a frequentar um culto, você agora pode ir, porque as igrejas vão estar abertas. Os pastores que estavam aguardando agora podem legalmente abrir em suas igrejas, né? E porque agora está aprovado. Lembrando que toda igreja deve respeitar as regras de conduta de segurança, as medidas de segurança determinadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde, tanto estadual quanto municipal, mantendo aquelas mesmas coisas. Ainda continua obrigatório o uso da máscara, o uso do álcool em gel, né, o distanciamento social de 1,5 m, 2 metros. Todas essas regras ainda continuam, né, válidas ainda. Então isso tem que ser respeitado. Mas os templos e as igrejas, então, podem agora abrir, as pessoas podem cultuar a Deus, né, com alegria, lógico, respeitando essas regras aí. Então quero aqui parabenizar o COPEG, o Conselho dos Pastores, a diretoria principalmente, que teve empenhada ali, principalmente a pessoa do pastor Antônio Carlos, né, que está à frente do COPEG, foi muito empenhado. Nós tivemos há poucos dias, em frente à prefeitura, os pastores se uniram, fizeram uma oração para que
as autoridades se sensibilizassem com isso, e está aí, graças a Deus, o resultado disso, né? O efeito está aí, a aprovação. E agora, ainda que haja um novo decreto, e inclusive eu recebi agora há pouco um decreto, o novo decreto, né, que um decreto vence hoje, dia 31 de julho, mas eu já recebi que se renova por mais, se não me engano, acho que 60 dias, eu ainda não li o decreto, só passei um olho rápido, porque eu acabei de receber, se renovando por mais 60 dias o decreto, restringindo comércios e algumas outras regras aí no geral, mas excluindo as igrejas desses critérios, já que agora está aprovado. Igreja é serviço essencial. A palavra de Deus é importante, né? Isso foi uma vitória para a gente, para o povo de Deus, e a palavra de Deus não pode parar. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Se puder, então, com cuidado, vá no culto. Se você está no quadro de risco, não vá, tá bom? Continua seguindo as suas regras aí, normais, como mandam as autoridades. Mas a palavra de Deus continua firme e forte. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês, um grande abraço, fiquem na paz de Jesus. Até.